Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivan aqui. Estou trazendo hoje nesse vídeo então uma atividade para o 8º ano de porcentagens, tá? Envolvendo acréscimos e descontos, tá? Então, o primeiro passo a gente vai lembrar como é que se calcula uma porcentagem, tá? O que significa uma porcentagem, certo? Então, aqui temos algumas porcentagens, vamos transformá-las em frações e em números decimais, tá? Uma porcentagem sempre você consegue escrever nessas três formas, ou na forma com o símbolo de porcento, ou na forma de fração, ou na forma decimal, certo? Então, olha só, aqui nós temos 15%. O 15%, então, uma forma de escrever é essa utilizando o símbolo de porcentagem. Outra forma de escrever é na forma de fração. Então, na forma de fração, o que acontece? O 15 fica no numerador desta fração e no denominador da fração sempre o número 100. Tá? Então, 15 centésimo, 15 sobre 100. E na sua forma decimal, basta a gente fazer a divisão. Né? 15 dividido por 100 vai dar 0,15. Aqui, para quem não lembra, tem uma regrinha, né, para de quando a gente divide por 100, que basta a gente deslocar a vírgula 2 unidades para a esquerda, né? Então, no 15, a vírgula estaria aqui no final, né? Como 15 é um número inteiro, não tem vírgula, mas a gente poderia escrevê-lo como 15,0. Então, essa vírgula desloca duas casas para a esquerda, vem parar na frente do 1. Por isso, 0,15. Tá? Aqui temos as outras questões. A letra B, 110%. Então, 110% eu posso escrever como 110 sobre 100. 110 dividido por 100 dá 1,10, certo? 70% posso escrever como 70 sobre 100, fazendo a divisão, isso é 0,70, que é a mesma coisa que 0,7. Por quê? Porque aquele zero que está lá no finalzinho mais à direita, ele não tem nenhum valor, então eu posso escrever apenas como 0,7. O 235%, também 235 sobre 100, fazendo a divisão, nós obtemos 2,35. Tá? 15,7% vai ser 15,7 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,157, certo? 0,8% é 0,8 sobre 100. Fazendo a divisão, nós temos 0,008, ok? Então, aqui nós temos agora um probleminha, tá? Observe o seguinte anúncio. Bicicleta de 18 marchas, R$ 420. À vista, temos 20% de desconto. Então, como é que a gente faz para calcular quanto que é esses 20% de desconto? Tá? Então, primeiro passo. Primeiro passo é saber, então, né, quanto que é 20% de 420. Só que para fazer esse cálculo, a gente não consegue usar o 20% assim, com o símbolo de porcentagem. O que a gente vai fazer? Ou a gente vai usar a forma de fração, ou a gente vai usar a forma decimal. Tá? Como é que fica então? Acompanhe aqui a resolução. Então eu quero saber quanto que é 20% de 420, certo? Eu vou fazer das duas formas, tá? Então, o 20% eu vou escrever como 20 sobre 100. Sempre na matemática, que eu tenho a palavrinha de, significa uma multiplicação. Então, isso aqui é 20% vezes 420. Então, vezes 420. Agora, como é que eu multiplico fração? Lembra? Fração, a gente multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Ah, mas embaixo do 420 não tem nada. Tem. Sempre tem o número 1 aqui embaixo. Certo? Então, a gente vai fazer o cálculo. Quanto que dá 20 vezes 420? Bom, os zeros a gente pode acrescentar depois para ficar mais fácil. Então, é 2 vezes 42, dá 84, com 2 zeros. Então, 8.400. Embaixo nós temos 100 vezes 1, que dá 100. Tá?
Agora, a gente vai fazer a divisão. 8.400 dividido por 100. Aqui está bem facinho de fazer a divisão, porque temos 2 zeros aqui em cima, 2 zeros aqui embaixo. Então, a gente simplifica a mesma quantidade de zeros, tá? Em cima e embaixo. Sobrou o quê? 84 dividido por 1, que é 84. Então, quanto que é 20% de 420? É R$ 84. Tá? Outra forma de resolver. Outra forma de resolver é usando em vez de usar a fração, usar a forma decimal. Então, o que eu vou fazer? 0,2 vezes 420. Tá? Lembra, eu poderia usar o 0,20 ou 0,2, porque aquele zero que tem aqui no final não tem valor. Tá? Então é melhor usar já o direto 0,2, que é menos número para a gente fazer conta. Certo? Então vamos fazer a continha aqui. 420, 0,2. Então vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. A linha de baixo, 0, 0 e 0. Soma 0, 4, 8 e 0. Como nós temos uma casa decimal apenas aqui, lá na resposta também vai ter uma casa decimal apenas, ou seja, 84, né? O zero da esquerda também não possui valor aqui para nós. Então, quanto que é 20% de 420? R$ 84, né? Então, quem vai comprar essa bicicleta vai pagar quanto? Lembra que a bicicleta custava R$ 420, certo? Se a pessoa ganhou um desconto de R$ 84, desconto de R$ 84. Quanto que essa pessoa vai pagar, então? Então, a gente vai pegar o 420, que era o preço, e vamos descontar o desconto, ou seja, menos 84. E isso aqui vai nos dar um total de R$ 336. Tá? Então, esse é o valor que a pessoa que for comprar esta bicicleta vai pagar se ela comprar à vista e ganhar o desconto, ok? E agora, se em vez de um desconto for um acréscimo, o que vai acontecer? O jeito de fazer o cálculo da porcentagem é exatamente o mesmo. O que vai mudar? É que se for um acréscimo, a gente vai ter que acrescentar este valor ao valor original, certo? Por exemplo, para calcular um acréscimo de 40% sobre algum valor, digamos 350, procedemos de forma semelhante. Primeiro, nós temos que calcular quanto que é 40% de 350. Então, vamos calcular aqui. Então, eu quero um acréscimo de 40% sobre um valor de 350. Ok? Então, quanto que é 40% de 350? Tá? Vamos lá. Então, eu vou fazer 40 sobre 100 vezes 350. Então, lembrando, aqui embaixo tem o número 1 para nos ajudar a fazer a conta. 40 vezes 350, a gente pode fazer 4 vezes 35 e depois acrescentar os zeros. 2 vezes 35, eu sei que dá 70. Então, pegando o dobro, porque são 4 vezes, 70, o dobro de 70 é 140. 140 mais os dois zeros que estão aqui, isso vai dar 14.000. Dividido por 100 vezes 1, que dá 100. Aqui a mesma situação de antes, nós temos zeros aqui, a gente pode simplificar a mesma quantidade em cima e embaixo.
tá? A mesma quantidade, não pode simplificar os 3 aqui em cima, porque só tem 2 embaixo. Sobrou 140 sobre 1, ou seja, 140, certo? Se fizer com o número decimal, 40% em número decimal é 0,4. Então, só fazer 0,4 vezes 350 vai dar o mesmo resultado. Ok? Agora, nós já sabemos que 40% de 350 é 140. Tá? Então, nesse caso, como é um acréscimo, a gente está trabalhando com acréscimo, eu vou acrescentar esse 140 lá no valor original. Né? Vou somar, então, 350, que era o meu valor original, mais o meu acréscimo de 140. Isso vai dar 490, certo? Então, esse aqui é o acréscimo. 40% em cima de 350, vai dar 490. Bom, agora eu vou deixar aqui para vocês algumas atividades, tá? Vocês podem estar olhando aqui para depois fazer, tá? Vou deixar um tempinho para vocês observarem. Até aqui a questão 9. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a regra de 3, tá? A regra de 3, ela também serve para a gente estar calculando porcentagem. Vamos lá. Uma empresa possui 4 tipos de veículos, cujas quantidades são expressas em percentuais. Então, 15% são motos, 25% são ônibus, 20% são caminhões e os carros a gente não sabe. Então, responda as perguntas. Qual é o percentual de carros dessa empresa? Sabendo que há 12 motos nessa empresa, quantos carros ela possui? E quantos ônibus e quantos caminhões? Então, vamos lá. Primeira coisa. Né? A letra A pede para a gente calcular um número de carros. Então, olha só. A gente sabe que possui 15% de motos, 25% de ônibus e 20% de caminhões. Se a gente somar todas essas quantidades, isso dá um total de 60%. Então, para saber quantos carros faltam, o que vai acontecer? A gente vai ter que completar 100%. Né? Quanto falta para completar 100% se eu já tenho 60%? Faltam 40%. Então, o percentual de carros é 40%. Tá? Agora, a gente vai para a letra B, onde a gente vai estar trabalhando mesmo com a regra de 3. A letra B, então, diz, sabendo que há 12 motos nessa empresa, quantos carros ela possui? Tá? Então, olha só. Nós sabemos que essa empresa possui 15% de motos e a questão B, o item B, está nos dizendo que isso corresponde a... que correspondem a 12 motos, certo? Então, um jeito de estar fazendo essa conta é o seguinte, usando a regra de 3. Tá? Então, aqui, vamos fazer uma tabelinha. Porcentagem e quantidade. Então, eu sei que 15% representa uma quantidade de 12 motos. Como eu quero encontrar o número de carros, eu já sei que eu tenho 40% de carros, que correspondem a uma quantidade que eu não sei que quantidade é essa. Como eu não sei que quantidade é essa, eu vou representar por uma letra. No caso, eu chamei de x. Pode ser qualquer letra. Então, para resolver essa regra de 3, eu tenho que multiplicar isso aqui em forma de x. Tá?
Então, eu tenho que 15 vezes x é igual a 40 vezes 12. Tem uma equação. 15 vezes x é o 15x. Não posso fazer essa multiplicação porque eu não sei quem é o x. Do outro lado, 40 vezes 12, isso vai dar 4 vezes 12 é 48, então isso aqui é 480, certo? Então, 15x é igual a 480. Tem uma equação. Como é que eu resolvo isso aqui? Basta este 15 que está aqui na frente multiplicando o x, a gente vai passar ele para o outro lado com a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, nós temos que x é igual a 480 dividido por 15. 480 dividido por 15 é 32. Então, o nosso x vale 32, ou seja, 32 carros. Ok? Então, com isso, nós temos o nosso item B. O item C queria saber qual que era o percentual de ônibus e de caminhões. Aqui também tem duas formas de fazer. Eu poderia utilizar a regra de 3 também, fazendo da mesma forma. Eu sei que, por exemplo, os caminhões são 20%, certo? Então eu poderia vir aqui e trocar o 15% das motos por 20% dos caminhões e fazer a mesma conta. Só que observa o seguinte, 20% é o quê? 20% é a metade de 40%. E agora eu já sei que 40% equivale a 32 caros. Então o que eu vou fazer? Se 20% é metade de 40%, eu sei que será a metade de 32, tá? Então, para o item C, né? 20% de caminhões. Eu quero saber quanto que é 20% de caminhões, certo? Note que 40% aqui de carros, se eu dividir isso aqui por 2, eu tenho 20%, que é exatamente a quantidade de caminhões. Ou seja, a quantidade de caminhões é a metade da quantidade de carros. Como eu sei que carros temos 32, a quantidade de caminhões vai ser a metade disso. Então, 32 dividido por 2 é igual a 16 caminhões, certo? Eu vou fazer das duas formas, tá? Vou fazer usando a regra de 3 também. Então, para usar a regra de 3, nós temos aqui a porcentagem e a quantidade. A gente pode estar utilizando a porcentagem de motos ou a porcentagem de carros, agora que a gente já conhece a porcentagem de carros, tá? Eu vou utilizar a porcentagem de motos mesmo. Eu sei que 15% de motos equivalem a 12 motos, certo? Eu quero saber quanto vale 20% de caminhões. Então, 20% equivale a um valor, vou chamar aqui de outra letra, é um valor y, não sei quanto que é esse y. Então, vou estar resolvendo aqui a regra de 3, multiplicando cruzado. Então, 15 vezes y é igual a 20 vezes 12. 20 vezes 12. Ou seja, 15y é igual a 20 vezes 12, dá 24.240. Agora o 15 passa para o outro lado dividindo, então nós temos que y é igual a 240 dividido por 15. E isso vai dar exatamente 16 caminhões, tá? Então, esse caso aqui, o mais fácil foi fazer dividindo por 2. Por quê? Porque a gente percebeu que 20% era metade de 40%, então era só pegar a metade, tá? Mas isso nem sempre vai acontecer, nem sempre vai ser tão fácil de ver isso. Então, nesses casos,
basta estar utilizando a regra de 3, tá? A regra de 3 ela funciona sempre, para qualquer caso, ok? Agora a gente vai fazer para os ônibus. A porcentagem de ônibus é 25%. Então, 25% de ônibus. Ok? Agora observe o seguinte. Se eu pegar os 40% de carros e fizer menos os 25% de ônibus, a gente tem 15%, certo? O que é 15%? 15% é a quantidade de motos. Ou seja, se eu pegar os 40% de carros, 40% de carros são 32 carros, né? Menos o ônibus que a gente não sabe quanto que é. Tem que dar quanto? Tem que dar 15%. 15% é a quantidade de motos. A quantidade de motos é 12, né? Então, 32 menos a quantidade de ônibus tem que dar 12. Ou seja, quantos ônibus tem? 20, né? 32 menos 20 fica 12. Tá? Então aqui também, observe. Aqui deu coincidência de a gente poder fazer a conta desta forma. Mas, caso isso não aconteça, a gente vai estar utilizando a regra de 3, ok? Então, nesse caso, nós temos 20 ônibus. E com isso termina o nosso exercício.